Ok, minha gente, já de volta. E agora nós vamos conversar com a professora Amanda. E daqui a pouco eu tenho já os novos preços. Atenção, eu tenho os novos preços dos supermercados Gucci que vão até domingo. Ofertas até domingo, né? Do supermercado Gucci. Já estão aí para você. Daqui a pouco está chegando aí para você. E o pessoal participando com a gente aqui. As pessoas participando com a gente aqui, deixando suas opiniões aí. O Cristiano já botou aqui, cada um pensa do jeito que acha certo, mas botaram uma quadrilha para comandar o país. Vão pagar a consequência. Bom, enfim, as pessoas participando aí do nosso programa. Pelas redes sociais, onde a gente, pelo YouTube, a gente está indo muito bem, graças a Deus. Aqui, gente, vagas em creche, que é um problema sério todos os anos. Orçamento para 2023. Concurso público. Estão faltando professores, né? Aliás, está faltando muito funcionário na prefeitura. Transporte escolar, interior e aqui na cidade, condições das escolas. A gente vai conversar com a professora Amanda, presidente do Conselho Municipal de Educação. E a primeira pergunta para ela é o seguinte: professora, o que é o Conselho Municipal de Educação? Estamos aguardando a chegada do presidente do Conselho Estadual de Educação. Amanda vai explicar também isso para a gente. Amanda, bom dia. Bom dia, Hélio. Primeiro, agradecer novamente o seu convite para estar aqui falando sobre uma instituição tão importante, para o nosso município. A gente que é agente político, já falamos sobre isso na semana passada. Temos que ventilar o quanto mais informação a gente puder dar à população, é importante que a gente faça. E os conselhos são órgãos de controle social, são locais onde as pessoas podem participar mais efetivamente, fazem sua representatividade através, muitas das vezes, de indicações de órgãos ou de representatividades de classe. E, no caso do Conselho Municipal de Educação, nós temos um conselho muito paritário, porque nós temos 12 representantes, 4 são agentes da sociedade civil organizada, onde a gente contempla escolas particulares, pais de alunos, instituições como o Conselho Tutelar e alunos, são participantes do nosso conselho. Nas outras 4 vagas são representantes do Executivo, que estão na gestão da educação pública municipal, e 4 representantes da categoria, são professores que compõem o conselho para que a gente possa ter a fala e a vivência presente naquela nossa atitude. Eu faço parte da representatividade de categoria, sou cadeira do Sindicato Municipal de Servidores Públicos, e fui eleita presidente para esse biênio 2022-2023. E a gente tem trazido uma amplitude dos trabalhos do conselho, por ser um órgão de controle social. Ele é um órgão que tem que estar acessível à população, mais até do que órgãos como o Ministério Público, que também está aberto ao público e tudo mais, mas a gente ainda tem que estar mais próximo, porque a gente tem ainda uma fala mais corriqueira, então de melhor entendimento à população e tudo mais. A gente funciona na Secretaria Municipal de Educação, apesar de não ser o local correto. Há umas informações em relação a estudos do Ministério Público que indicam que o Conselho deve funcionar em local externo. Deveria ser fora da Secretaria. Porque a gente é um órgão fiscalizador do que está acontecendo ali dentro. E muitas das vezes, assim, a gente precisa fazer alguns debates, algumas discussões que está muito próximo e pode causar algum tipo de constrangimento, até para os próprios conselheiros que não são parte da rotina da educação e às vezes entendem parcialmente do tema, e se sentem, às vezes, meio coibidos de estarem expondo opiniões, porque estão na frente de representantes da educação, dentro do prédio da educação. Então, a gente já passou por situações parecidas com isso, e nós fizemos, no ano passado, um estudo orçamentário para o Conselho, que a gente tinha um Conselho que tinha um orçamento de R$4.000 por ano, para a gente fazer a utilização no que a gente tem de demanda. E, obviamente, que um Conselho precisa de muito mais do que esse orçamento para fazer, de fato, todas as suas atribuições. Nós somos conselho deliberativo, fiscalizador, então a gente faz diligência, a gente pode estar indo nas escolas particulares ou públicas para verificar, e para isso a gente tem gasto, a gente precisa deslocar, a gente precisa, às vezes, até a questão de alimentação, se for uma diligência para um local muito distante, porque nós temos unidades escolares que ficam a 1h30 do centro da cidade. E você não consegue, às vezes, ir e voltar dentro de um horário que a gente consiga fazer algum tipo de alimentação.
E a gente não tinha isso, porque, na verdade, a previsão orçamentária era desses R$ 4.000 para os 3 conselhos que nós temos, né? Nós temos o Conselho Municipal, que é o conselho que abrange o Sistema Educacional de Educação Municipal. A gente tem o Conselho do CAI, que é o fiscalizador de alimentos e da alimentação escolar. E nós temos o CACS-Fundeb, que faz a fiscalização da utilização dos recursos do Fundeb. E, a partir desse ano, com a nova legislação, fará a fiscalização também do uso do mínimo constitucional, que hoje no nosso município é de 30%, dada a alteração da lei orgânica. E aí, com esse estudo, que é muito, a gente fez um estudo dentro do conselho, né, foi levantadas as demandas de um conselho para funcionar de forma eficiente, e nós conseguimos, com um bom diálogo até com a administração, né, com o executivo, a previsão orçamentária para este ano de 250 mil para o conselho. Então, assim, a gente faz um trabalho silencioso, mas que produz muito efeito. Agora, o conselho ele não é executivo. Não. Nós somos um órgão que é autônomo, mas ligado diretamente à secretaria, ao executivo. Né? Mas somos órgãos autônomos, todos os conselhos que funcionam no nosso município. Nós não somos subordinados à secretaria, nós trabalhamos em parceria, em equiparação de funções. Mas por que o governo não arranja um lugar para vocês, para ter? O conselho tinha que ter lugar. Então, anteriormente era dito que não havia orçamento para fazer a alocação de um imóvel. Agora, a gente, com esse estudo, a gente já apresentou a demanda e foi anuído pela LOA de 2023. E nós temos uma previsão orçamentária onde a gente hoje busca um imóvel fora do prédio da unidade da Secretaria de Educação, para que nós possamos trabalhar com melhor qualidade, até para poder receber pessoas. Porque o conselho, as reuniões de plenário, elas são abertas a toda a população. Qualquer pessoa pode estar lá. Toda a primeira quinta-feira do mês, a gente faz as plenárias, que são os temas gerais que vão ser tratados dentro das demandas que aparecem para o nosso município. E nas reuniões de Câmara, que são as reuniões de estudos, essas sim, essas são ligadas somente aos conselheiros. Mas as plenárias são abertas à população. E, dado o espaço pequeno que nós ocupamos dentro da Secretaria para esse tipo de movimento, no ano de 2022, nós fizemos diversas vezes a utilização do auditório da Estácio, do auditório da OAB. As pessoas vão? Vão. A gente teve um auditório na OAB, numa plenária, que lotou. Lotou de quê? Professores? A gente teve pais e alunos. A maioria eram alunos da escola do ensino médio. Eles foram lá para entender como funciona, como é uma plenária, né? Como é que acontece, o que é discutido ali, o que é falado, quais as providências que o conselho pode tomar, quais as parcerias que a gente precisa, né? O conselho ele trabalha muito em parceria até com o próprio Ministério Público, porque a gente faz uma filtragem de informações e, quando a gente verifica que aqueles elementos que a lei prevê não estão sendo cumpridos, a gente tem a obrigação de comunicar aos órgãos de controle. E aí são órgãos de controle externo. Né? A gente tem umas divisões de órgãos de controle interno, externo e tudo mais. E a gente comunica. Às vezes a gente comunica ao órgão de controle interno, que é a própria controladoria do município, certas situações que a gente identifica que tem algum descumprimento de lei, porque a nossa fiscalização é muito em cima do que a lei prevê. Então, o que a LDB prevê para a educação municipal? A gente vai em cima daquilo que está sendo previsto. O que o Plano Municipal prevê? O que o Plano Nacional de Educação prevê? O que a UECA prevê? Então, tudo que está ligado ao menor e à educação, o Conselho Municipal tem que fazer a vigilância do cumprimento da legislação. E a nossa função é essa. Então, às vezes chega um pai. Nós recebemos muitos e-mails, muitas das vezes, demandando a creche, que é um dos temas que a gente está tratando aqui. E aí a gente vai fazer os questionamentos. Então, no ano passado, a gente fez uma costura com a Secretaria de Educação, com o Ministério Público, e a gente fez também um estudo técnico. A professora doutora Roberta Amaral, que hoje compõe o conselho do CACS-Fundeb, ela apresentou um estudo, ela doou, na verdade, um estudo estatístico sobre demanda de creche, a demanda reprimida, porque a gente tem uns momentos cíclicos, que se abre o período de inscrição para vaga em creche. Só que mães que adotam crianças, por exemplo, elas adotam no período que a vara da infância promulga a sentença e diz que está adotado. Então, por que essa mãe não pode ter direito à vaga de creche? Porque fechou um período? Isso é um exemplo rápido e prático que a gente tem encontrado. Então, a gente tem lutado para que dentro da secretaria haja um setor constante, aberto, para verificar essa demanda de creche, que as pessoas vão estar precisando durante o período anual, fora desses períodos cíclicos que a secretaria abre, para a gente entender a demanda reprimida. Mas a gente trabalha com informações do registro de nascimento, mais os censos escolares de entrada no primeiro ano do ensino fundamental. Nisso, a gente tira uma média e entende que tem uma demanda reprimida, que a gente consegue fazer ela de forma palpável através do estudo. E a gente identificou que hoje o município de Teresópolis tem uma demanda reprimida de 1.900 vagas em creche.
Porque o total que deveria ser oferecido pela quantidade de pessoas nascidas e que estão em idade de creche são de 4.000 vagas. E o município hoje oferece 2.200 vagas, 2.400 porque não tem vagas. creche. Pois é, nós não A temos os realidade é prédios, que o né? governo não constrói creche. Amanda, o Alex pode abrir para mim um tempinho aí, que eu preciso ir lá na mesa. Hoje a gente marcou com o secretário Isso. estadual Isso. de educação. Ele é o presidente, na verdade, presidente do né? Conselho Estadual de Educação. Ele teve uma agenda externa em Caxias e na saída do local onde ele estava houve um acidente de trânsito. E ele está vindo, ele está tentando chegar, mas a gente não sabe se vai dar tempo dele chegar para estar no ao vivo. Tá, ele vem hoje para fazer o quê, interessante? Ele vem hoje para fazer a abertura da nossa plenária do ano de 2023. Ele é convidado do Conselho Municipal para falar justamente sobre a importância dos órgãos de controle, né, na educação, a fiscalização e o cumprimento das legislações educacionais. É isso que ele vai falar para os conselheiros. É uma reunião interna, mas aberta ao público. Quem quiser assistir está convidado para estar hoje, né, no auditório da Estácio, às 14 horas. Está aberto a toda a população teresopolitana que tiver interesse em saber sobre o tema. Mas é uma palestra dada para os conselheiros. A gente estendeu o conselho ao Conselho de Alimentação também, que está formado. O CACS ainda está em formação, que é algo muito ruim para o município, mas a gente está... Eu até estou prestando algum tipo de assistência ao conselho, que não é o meu conselho, mas a gente precisa acabar de constituir, porque é um conselho que ele tem uma prerrogativa que, se não tiver constituído, não tem repasse federal, e a educação não vai funcionar esse ano se a gente não conseguir constituir esse conselho. Então, os conselhos são órgãos silenciosos, mas de grande relevância social. Amanda, eu conheço um caso aqui em Teresópolis. Eu quero falar de vaga de creche. Eu conheço um caso aqui em Teresópolis de uma mãe que tem 4 filhos. Ela trabalha, ela tem um cargo pelo POT. Trabalha pelo POT. Ou seja, daqui a pouco também está perdendo. O marido, ele é chapa. Sabe o que é chapa? Não. Chapa é aqueles caras que ficam esperando o caminhão chegar no supermercado para descarregar o caminhão. Ah, sim. Isso é o chapa. Ou seja, tem dia que trabalha, tem dia que não trabalha. E ela tem 4 filhos. Ela cuida desses filhos com muito carinho. Cuida e cuida bem. Eu acompanho o caso dessa família. O ano passado foi terrível para ela, porque ela tendo que trabalhar, e ela tem um filho com 3 para 4 anos, e ela não tinha onde deixar aquela criança. E aquilo ou ficava na casa de alguém, ou ela tinha que levar para o trabalho. Foi muito complicado, foi muito difícil. É uma insegurança familiar muito ruim, né? Esse ano, eu estou aguardando, ela já entrou, já fez a matrícula, vamos aguardar para ver se ela consegue esse ano, né? Isso, você está falando que precisava de 4.000 vagas. Eu acho pouco 4.000 vagas. É porque o Plano Nacional prevê que o município tem a prerrogativa exclusiva da educação infantil. Então, tudo que é temática da educação infantil, somente o município trata. Ele regulamenta, ele constrói, ele faz tudo em relação a isso. São as competências constitucionais, né? O ensino fundamental ele é concorrente. O Estado e o município trabalham em parceria. A educação infantil é exclusiva do município. Então, assim, 4.000 vagas em creche são referentes ao Plano Nacional, que prevê que o município, até 2024, precisa ter 50% do atendimento de demanda. Então, é isso. O ideal seria 100%, mas o plano, entendendo da precariedade de arrecadação de muitos municípios, que eu acho que não é o nosso, mas nós temos outros municípios no Brasil, então isso é uma norma federal, que não tem condições de estar atendendo em 100%. E aí eles preveem esse aumento gradativo. É só fazer creche. É só o governo construir creche. Fazer creche e fazer concurso, porque a gente precisa de professor nas creches também. Tá, a gente já entra com esse assunto também, já entra com esse tema. É só construir, meu Deus do céu, será que a prefeitura não tem dinheiro para construir 2 ou 3 creches em Teresópolis, em nossa cidade? Obviamente que tem. No interior, tem creche no interior? Temos só no terceiro distrito, em Bom Sucesso. Só em Bom Sucesso? Só. O interior, por exemplo, lógico que precisa de creche. É extremamente importante. O governo tem dinheiro? Tem. Tem dinheiro, com certeza tem. Mas já que a gente falou de creche, precisa de ter pessoas trabalhando na creche. Isso. Aí vamos para um outro problema. A falta do funcionalismo público vem ao longo dos anos, isso dentro dos professores também, da classe de educação, da educação, vem se aposentando e vem morrendo, e enfim, as pessoas ficam doentes.
E não existe concurso público em Teresópolis há muito tempo que não se tem um concurso público em Teresópolis. Com isso, também na educação, estão faltando professores e funcionários de creche? Então, Hélio, em 2022 nós tivemos um concurso que ele foi objeto, né, de muitas ações jurídicas, porque ele foi feito um edital equivocado, e aí foram feitos alguns ajustes, alguns termos de ajustes, e a gente conseguiu liberação. A gente, digo o município, né, o Conselho não tem prerrogativa em relação a isso, conseguiu fazer o concurso onde a gente fazia o preenchimento de vagas de pessoas que aposentaram ou morreram ou foram exoneradas. Ou seja, a gente não consegue resolver o problema que a gente tem. Então, assim, os professores de primeiro segmento, que é do primeiro ano ao quinto ano, do fundamental, todos foram chamados e ainda temos muitas vagas. O Conselho está levantando agora, nesse início de ano, quantas vagas de sala de aula, por falta de professor, a gente tem na rede para entender o que está acontecendo e para tentar propor algum tipo de política precária, até que não se faça um concurso, porque o concurso é um objeto moroso, né? Você tem que fazer licitações, Sim. você tem que fazer uma série de questões burocráticas que demora. E a educação não tem tempo de esperar. E a gente também não pode deixar os nossos alunos à margem, né, de uma educação que, às vezes, pega um professor que vai fazer a hora extra para fazer uma complementação de salário, porque muitos professores trabalham nesse sistema de hora extra, e às vezes a pessoa fica muito desgastada, acaba adoecendo, e aí você perde o professor que é matrícula naquela instituição e perde ele também na hora extra. Então, tem todo um desdobramento por trás também dessa desestrutura. Então, a gente vai fazer esse estudo, tanto para os professores de primeiro segmento, que agora não tem mais ninguém para chamar do concurso, acabou, todos os aprovados foram chamados, quanto os profissionais de segundo segmento também, que a gente sabe que tem até... Posso estar equivocada, mas talvez a demanda seja até maior, tá, do que do primeiro segmento, guardadas as proporções, que nós temos 14 unidades, né, de ensino fundamental 2, enquanto o resto é educação infantil e ensino fundamental 1. E a gente tem uma demanda muito grande de carência mesmo de vagas. Não é porque o professor está licenciado somente ou porque está em processo de licença-prêmio para aposentadoria. É porque não tem mesmo, não tem lotação do profissional naquela vaga daquela turma. Então, a gente vai fazer esse levantamento para fazer um estudo e apresentar à secretaria o quanto mais rápido para que a gente possa, dentro de 30, no máximo 60 dias, ter as escolas sem esse tipo de problema. Porque virou uma demanda muito grande dentro dos diretores. Eu falo isso porque eu sou diretora de unidade escolar também. Uhum. E a gente vê que a conversa, muitas das vezes, nos grupos dos diretores, é uma sinalização muito grande, solicitando professores de hora extra, porque também não tem. Os poucos que a gente consegue ter, que conseguem ainda ter esse gás, porque a sala de aula demanda muito, às vezes já estão ocupados, já estão comprometidos, e a gente ainda tem aulas hoje que não estão acontecendo porque não tem professor na sala. E não é a secretária de educação que resolve isso, quem resolve é o governo todo, é o prefeito. A secretária ela é ordenadora, né, da despesa, então ela pode fazer um plano de ação. Ela tem uma equipe técnica para propor isso. E o Conselho, em parceria com isso, também faz um estudo e apresenta possibilidades dentro da legalidade, né? A gente entende que não tem como você fazer contratação CLT, porque nós somos estatutários, né? O serviço prestado é por estatuto, mas pode ser que, de forma precária, haja uma contratação, como houve já um tempo atrás, até que se faça o concurso público, porque é necessário, e não só para a educação. A gente tem percebido que muitas outras secretarias estão com muitas pessoas contratadas, né, através de cargos ou através de outras formas de contratação, e que eles não têm a questão, né, do segmento de estrutura de servidor, de ficar por muito tempo. São contratos provisórios, são contratos muitas das vezes ligadas à gestão atual, né? A gestão atual sai, de repente esses contratados saem também, e aí é uma coisa cíclica que prejudica o serviço prestado à população. Tá, eu preciso ir rapidinho para o comercial. Eu tenho perguntas para você aqui de casa. Pessoal perguntando aqui. A Maria Felício botou aqui, o problema, senhor Hélio, é que muitas pessoas não sabem que religiões têm o aspecto relacionado à ética também, e não somente à fé. Seitas que recebem criminosos e os consideram novas pessoas, apesar do estrago que fizeram na vida de outras pessoas. Não pode ser aceitas igual uma religião. Seria que respeita e ama o seu próximo a Deus. Não pode ser aceitas igual uma religião séria, que respeita e ama o seu próximo e a Deus. Quem escreveu foi a Maria Felício. Eu vou rapidamente para o comercial e, mais uma vez, lembrando, 2643-4497, Supergasbras.